para o time estar numa situação ali um pouco melhor. Eu acompanhei o jogo, para mim me chamou a atenção muito o jogo de quinta-feira passada contra o Nova Iguaçu, em que o Botafogo ganhou o jogo, mas ganhou ali na Bacia das Almas. O Nova Iguaçu foi melhor, o Botafogo desperdiçou um pênalti, me deu pena ver o Savarino sozinho, tentando achar alguém para dialogar, tentando achar o Luiz Henrique, tentando achar o Almada e não estão mais lá. Então, mas mesmo assim o Botafogo poderia ter uma situação melhor. O Botafogo perdeu um pouco da consistência defensiva, hoje não tem a mesma qualidade na saída de bola, porque um dos trunfos do Botafogo era fazer com que a bola chegasse no ataque muito rapidamente, e a saída de jogo com o Gregory e o Marlon era muito eficiente. Hoje, isso ficou para mim muito claro no jogo da Supercopa, na final contra o Flamengo. Eles recebiam a bola, olhavam, levantavam a cabeça, já tinha 2, 3 do Flamengo para apertar e eles não conseguiam dar sequência. Então, o Botafogo, ele ficou, não foi só a saída de jogadores, mas o Botafogo se desestruturou enquanto equipe. E você não remonta isso de uma hora para outra. Você precisa ter um comando, você precisa ter um treinador que vai te propor uma ideia de jogo, e aí você vai remontar um elenco para poder, né, suprir essa ideia. E hoje o Botafogo não tem nada disso. O Botafogo tem ali o que sobrou, com um treinador interino que não sabe até quando vai ficar, e um comando do futebol na figura do John Textor, que está inteiramente alheio ali. Ninguém sabe onde está. O John Textor está cuidando lá dos problemas do Lyon, enfim. Ele está com bastante problema. Então, assim, é difícil apontar um futuro. O Botafogo pode ganhar do Flamengo? Pode. Já não seria a primeira vez. Mas neste momento o Flamengo chega com muito mais condições para esse clássico. Alguns, assim, desculpa, Camila, mas a questão do Textor, eu entendo ele usar o Carioca como laboratório e falar assim, eu não tô nem aí pra esse campeonato. Beleza, o time é dele, a cabeça é dele. Mas ano passado, vamos voltar no tempo, né? O ano passado o Botafogo também demorou a contratar um técnico, né? Chegasse 44 dias. Mas o Botafogo no passado não era um time a ser batido. Era um possível candidato a título. Então, assim, para a torcida do Botafogo, eles querem ver o time no mesmo patamar. Eles não querem baixar o sarrafo, não querem baixar o patamar de atuação, de jogo, de intensidade, de velocidade, de marcação lá no alto, não deixando o adversário respirar. Então, a minha crítica ao Textor em relação a essa demora é a falta de planejamento, entendendo que o Arthur Jorge, desde o Mundial, já estava internamente pedindo para sair. Era uma questão de resolver a multa, valor contratual, enfim. Então, assim, essa é a minha crítica. E essa minha crítica não é para, porque vocês da imprensa querem colocar clima ruim no Botafogo. Não. O Botafogo está no patamar altíssimo e tem que se manter. A torcida está acostumada com isso agora. E essa demora só atrasa, só perde um tempo muito precioso de início de temporada. Ramon, o Botafogo perdeu o título de 2023 exatamente por essa demora de definição de quem comanda, né? Isso custou um título muito caro. A questão de experiência, ao usar o Carioca como laboratório, mas cadê o cientista? Mas cadê quem está idealizando? Olha só, exatamente. Vamos mudar a ideia de jogo agora. Vamos testar no Carioca. Não ganhou, não classificou? Beleza, mas está implantado uma ideia de jogo. Testou. Não, você está treinando, está tendo a intenção de produzir. Aí vai chegar um treinador amanhã, semana que vem, daqui a 2 semanas. Acho que esse é o ponto. Até ele conseguir agora. E essa demora só atrasa, só perde um tempo muito precioso de início de temporada. Ramon, o Botafogo perdeu o título de 2023 exatamente por essa demora de definição de quem comanda, né? Isso custou um título muito caro. A questão de experiência, ao usar o Carioca como laboratório, mas cadê o cientista? Mas cadê quem está idealizando? Exatamente. Vamos mudar a ideia de jogo agora. Vamos testar no Carioca. Não ganhou, não classificou? Beleza, mas está implantado uma ideia de jogo. Testou. Não, você está treinando, está tendo a intenção de produzir. Aí vai chegar um treinador amanhã, semana que vem, daqui a 2 semanas. Acho que esse é o ponto. Até ele conseguir idealizar isso, já começa o brasileiro, já tem Libertadores. Então o time vai estar passando por testes em competições que aí entra o que o Texas falou, que ele liga. E aí, em 2024, é bom lembrar que o Botafogo começa a temporada com o Thiago Nunes. Sim. Ele começa a disputar para a Libertadores com um treinador. E aí, nesse período, nesse ato aí, até contratar um novo treinador, até a chegada do Arthur Jorge, o Botafogo também tem resultados. Ele consegue bons resultados ali, inclusive com o Fábio Matias. Consegue a classificação na segunda fase, né, pra gente, terceira fase da pré-Libertadores. Então, assim, tem um resultado que, mal ou bem, deixa a situação ali controlada. E, de novo, não tem a expectativa que tem nessa temporada de 2025. Aí o Botafogo não tem ainda esse treinador, e ao que tudo indica, pelo menos de apuração que a gente tem, já se conversou com vários nomes, mas ainda não tem. Teve uma recusa do André Jardine, que foi a primeira proposta, depois disso outros nomes sondados, mas que também não chegaram a acordo. No mercado de contratação dos jogadores, o Botafogo contratou o Arthur e agora anunciou o Jair, que já vinha, né, desde a última temporada, está com a seleção sub-20. Fez uma proposta ao Henry Mosqueira do Bragantino, a gente tem atualização já no GE.globo, o Bragantino não aceitou a proposta, seria pela compra do jogador. Então, algumas movimentações no mercado também não tem retorno. Outra contratação que chega agora, do Juan Cruz, que já tem passagem pelo Santos e pelo Vasco,
esse sim anunciado para o Botafogo. E em meio a tudo isso, eu acho que a grande preocupação é essa. Uma vez que finalmente o John Textor chegue ao treinador que ele acha que é o tiro certo, né, que pode esperar para não errar. Embora a gente não tenha garantia nenhuma de que ainda que se façam, né, siga todo esse processo seletivo do John Textor, que parece ser muito difícil, que vai dar certo, né? Porque você tem que chegar aqui, o Bruno Lage é um bom exemplo do que não deu. Enfim, você ainda tem essa questão de chega um novo treinador, consegue contratar alguém. O cenário em que ele chega é de que ele vai precisar de um tempo de trabalho também, bons. E aí? Aí você tem, já na próxima, perdeu um título pro Flamengo jogando muito mal. Tem o Racing agora no dia 20 fora de casa, depois no dia 27 em casa. Tudo isso vai sendo colocado como desimportante? Pois é, porque assim, não é desimportante. A Supercopa é uma taça importante. Tanto é que o Botafogo colocou o que tinha de melhor para enfrentar o Flamengo. No jogo anterior pelo Carioca, botou sua força máxima contra o Fluminense para poder dar um ritmo para o time. Então, é evidente que há o interesse na taça, mas é preciso saber como fazer para conquistá-la. E assim, esse jogo com o Racing não é um jogo tranquilo. Se fosse o Botafogo do fim do ano passado, o Botafogo era favorito. Hoje não é. Então, assim, assim, eu quero crer que o John Textor não chegou à conclusão de que o caminho certo é contratar um treinador em cima da hora, porque deu certo no ano passado, rifar o estadual, porque há 2 estaduais que o Botafogo vai disputar só a Taça Rio. Não, as coisas aconteceram depois daquilo, mas o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não é porque você acertou com um início ruim que você vai acertar sempre com um início ruim. Então, assim, e acho que uma das maneiras ou de você agravar essa situação ou minimizar vai depender do nome que vier para ser treinador. Se você trouxer um treinador que consiga manter aquela memória, aquele estilo que o Botafogo teve há 2 temporadas, aquele estilo mais incisivo, estilo vertical, né, de pressiona em 3 toques está no gol, desses nomes todos que foram falados, o que eu gostaria mais de ver, não como analista, enfim, que acho que traria mais ao futebol brasileiro, seria o Roberto Mancini. Porque o Mancini, embora alguns times dele não tenham esse estilo, mas ele é um treinador que sabe se adaptar a esquemas, ele muda esquemas. Ele foi campeão da Euro com a Itália, com uma Itália de toque de bola, o que não é comum. O jogo da Itália é aquele jogo de defesa firme, de um jogo mais intenso, e ele conseguiu fazer a Itália jogar um baita futebol para ser campeã europeia. Agora, se você pega, por exemplo, outro nome que foi falado, se você pega o Tite, o Tite é mau treinador? Não é, óbvio que não. O Tite é um grande treinador, mas é uma proposta de jogo, os times dele são completamente diferentes do Botafogo do ano passado. Então é quase que um cavalo de pau que ele vai ter que dar, e aí ele vai precisar adaptar o elenco, trazer jogadores para poder executar um estilo mais de equilíbrio defensivo que o Tite prega. Então aí o tempo foi embora. E aí ele está achando que falta quanto tempo para o Campeonato Brasileiro? E assim, o Botafogo sequer pode argumentar o que alguns clubes podem, que esse ano você vai ter uma parada para o Mundial, então vai ter muito time que vai fazer uma segunda pré-temporada nesse meio de ano, vai ter um mês para treinar. O Botafogo não, o Botafogo vai jogar o Mundial. Então, eu não sei o que acho que o relógio do John Textor parou e ele precisa trocar a bateria para voltar a funcionar. Respondendo ao Gonza, falta 1 mês e 18 dias para o Campeonato Brasileiro começar. É essa contagem regressiva que nós temos, começa no dia 29 de março, o Brasileirão 2025. E a questão para o Botafogo é que pega um Flamengo, que já viu como joga no dia 2 de fevereiro, de um jeito bem intenso. É um Flamengo que se reforçou e tem um elenco que dificulta muito os adversários. E com a intensidade do Felipe Luiz no comando desse time, ou você entra a milhão, ou você vai ser presa para esse time, Ramon. Então, acho que vale a pena o Botafogo olhar com mais carinho para essa partida, né? Porque esse Flamengo não deixa muito espaço, não. Clássico, né? Tudo pode acontecer. Mas hoje, se falar em favoritismo, no jogo da Supercopa, na final da Supercopa Rei, o favoritismo já era do Flamengo. Até porque a gente não sabia como estava jogando a equipe do Botafogo ainda, né? Mesmo o Botafogo campeão da Libertadores brasileira. Né? Mas vinha de um jogo contra o Fluminense que pareceu ainda trazer, né? Memórias de 2024. Exatamente. Mas no jogo em si, claro que o contexto choveu, paralisou. Foi assim, a gente falou, foi um amasso da equipe do Flamengo, questão de identidade, de ideia de jogo, de intenção de fazer a coisa certa, de tecnicamente mesmo, de movimentos sincronizados. O Flamengo foi muito melhor que o Botafogo. Até assim, falando em questão, depois que voltou da chuva ali, tem um treino no futebol chamado alemão, que um time ataca e o outro defende. Comum, inclusive. Exato. E o time que defende ganha ponto quando você tem que passar do meio de campo. O Botafogo não estava conseguindo respirar para passar do meio de campo. E o Botafogo não evoluiu desde então. O Flamengo evoluiu. Então, assim, o Botafogo tem que dar uma atenção, se preocupar bastante em tentar neutralizar a velocidade, a intensidade, um jogo apoiado que tem sido a cara do Flamengo de 2025, com muita mobilidade na frente, muita velocidade
ataque à última linha, jogo entre linhas. A gente viu agora o gol contra o Volta Redonda em Brasília. Um gol entre linhas que o Michael se desgarrou e veio fazer ali deu a opção de passe e o Pulgar conseguiu acertar esse passe. Então, assim, o Botafogo tem que abrir o olho porque o Flamengo é, pra mim, no Brasil, o time que começou melhor em 2025. Agora, vem de um Fla-Flu onde a atuação, né, foi ruim, com alguns desfalques, bom lembrar. E a gente calor, impactou bastante. A gente pode falar das mudanças do Felipe Luiz, Gonza, porque para aquela partida, por exemplo, Arrascaeta e De La Cruz foram poupados, né? E aí, por essa questão, os clubes agora tratam como questão de condicionamento físico, de equilíbrio físico. Controle de carga. Controle de carga, obrigada pelo termo específico, Albertinho, que na verdade é poupar, né? O bom e velho poupar, que é para evitar que o jogador tenha uma lesão, enfim, naturalmente sendo observado pela fisiologia, pelo departamento médico. Pode ter esses jogadores de volta, mas ganhou um problema para a lateral esquerda, porque o Alexandro tem uma lesão muscular, não tem ainda previsão de retorno. E o Ayrton Lucas, que seria o substituto natural, a gente tem lá a apuração do GE. Globo, hoje não treinou, porque levou uma pancada também no Fla-Flu e pode ser, já é dúvida para o clássico de amanhã. Então agora pinta uma dúvida aí, pelo menos para a lateral esquerda, que a princípio ele tinha um substituto natural, né? Que seria o Ayrton, mas que agora vira mais uma possível baixa para o Flamengo. E talvez dar uma resposta para essa atuação, porque se a gente viu, surpreendeu a intensidade desse time no início de temporada até o Fla-Flu, essa última partida deu uma equilibrada nas coisas, de certa forma, né, Gonçalo? Eu acho que tem, na questão da intensidade, a qualidade do jogo, às vezes você pega uma tarde. Essa última partida deu uma equilibrada nas coisas, de certa forma, né, Gonçalo? Eu acho que tem, na questão da intensidade, a qualidade do jogo, às vezes você pega uma tarde, até individualmente, o time não vai bem, mas acho que a questão da intensidade foi muito em função do calor. Você jogar às 4h30 da tarde no atual verão do Rio de Janeiro é outra insanidade, tanto que já houve um movimento para a mudança do horário de jogo e o jogo do Flamengo contra o Vasco passou para a noite exatamente por conta dessa questão climática. Aí quase foi para de madrugada também, né? Mas é bom lembrar um pouco mais tarde. Essa questão do jogo de sábado, os dois times estavam reclamando muito do gramado do Maracanã, né? Que a gente achou que já estava superado, até porque os dois, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, são os responsáveis ali pela administração do estádio. Os dois deixaram o estádio reclamando muito da condição do campo. E isso pode ter sido também um dos fatores de... É evidente que não ajuda, né? O campo quando não está bom, mas ele prejudica os dois. O que eu acho que isso não vai acontecer, embora mesmo à noite você tenha a temperatura mais alta, diga. Não, desculpa te cortar, é porque a gente já está com o Noel aqui. Então, rapaziada, esse aí foi o trecho que eu trouxe pra gente acompanhar. Tá na área, né? Galera comentando aí sobre o clássico de amanhã entre Flamengo e Botafogo. Divergiram muito sobre, né? Concordaram muito, né? Acho que a galera, todo mundo sabe que o Flamengo é favorito, tem o Botafogo sem treinador, sem reforço. Mas o jogo é jogado. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Saudações alvinegras. Fui.